Boa tarde, pessoal. Estamos aí com o EMAI do terceiro ano, a revisão, tá? Para quem está fazendo aí pela gravação. É a página 87, tá bom? Do EMAI. A atividade 29.1, certo? Então vamos lá. Olá, criançada. O Circo Alegria Alegria chegou. Vamos resolver as situações, problemas propostas a seguir. Então vamos lá, pessoal. Tem as situações problema e a gente vai ter que identificar. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é identificar qual é a operação que eu vou usar. E depois que eu identificar a operação que eu vou usar, aí sim eu vou chegar à resolução do problema. Tá certo? Não posso esquecer de colocar a resposta. Então vamos lá. Quem quer ler o A aí? Eu. Vai lá, Ludmila. No circo há 245 lugares disponíveis nas arquibancadas e 120 lugares nas cadeiras especiais. Quantos lugares há no circo? Ok, pessoal. A primeira coisa que eu tenho que perceber é que ele está falando sobre dois elementos iguais, tá? Lugares e lugares. Está falando sobre elementos iguais, certo? Quando está falando com dois elementos iguais, na grande maioria das vezes é adição ou subtração, certo? Na grande maioria das vezes, certo? Mas aí olhando, ele está falando sobre que tem lugares disponíveis na arquibancada e tem lugares disponíveis nas cadeiras especiais, certo? Aí depois ele pergunta quantos lugares há no circo. Qual seria é, a operação que eu usaria para resolver essa... Mais. Isso, de adição, de mais. Muito bem. Então, aí, qual seria a conta, então, João Vitor? Para eu fazer aqui. 245 mais 120. Ok, porque está perguntando o total, né? Quantos lugares há no circo? Ou seja, está perguntando, não está aparecendo a palavra total ali, mas se entende que está procurando o total, certo? Agora, pessoal, posso fazer essa conta aqui, ou eu vou fazer para vocês aqui, tá? Como eu faço na minha cabeça para chegar numa resposta rápida, tá? Então, como é que eu faço? Eu faço assim, ó, 200 mais 40 mais 5. Eu tô fazendo, tá demorando porque eu tô escrevendo, tá, pessoal? Mas isso aqui eu faço em 5 segundos na cabeça. Aí aqui embaixo, 120. Deixa eu arrumar esse mais aqui, que ficou horroroso. Então, aqui, ó, na minha cabeça eu faço aqui em 5 segundos, certo? Então, ficou 100 mais 20 mais 0. Vou colocar o 0 aqui, nem precisa, tá? Mas eu vou colocar porque tem o 5. Então, para não bagunçar aqui a minha compreensão. Então, aí, ó, o 5 fica 5 aqui embaixo. O 40 mais 20. Quanto que é 4 mais 2, Ludmila? Mais 2. Mais 2 é 7. Não, de novo. 4 mais 2. 6. 6. E 40 mais 20? 40. 60. 60. Certo? Ok. Luísa, tem alguma dúvida? Poderia fazer literalmente só o 245 mais o 120? Poderia, você pode fazer. Eu só estou fazendo aqui como é que eu faço esse processo mentalmente. Professor, mas você não pode só explicar para a gente como é que faz o 245 mais o 120?
é que esse já foi o modo que o professor William explicou, entendeu? No vídeo do professor William já tem assim. Mas se você quiser fazer dessa forma, não tem problema. Não precisa pagar, pessoal, quem está assistindo aí o vídeo, certo? Não precisa pagar se você fez 245 mais 120, não precisa pagar para fazer igual do professor. O professor só está explicando como é que ele faz o cálculo mental, tá? Então é por isso que eu estou fazendo desse jeito. Agora vamos lá. 300 mais 60 mais 5. Quanto que dá? 5 mais 60 mais 5? Isso. É só 300 juntar, gente. 365. É só juntar, ó. 305. Isso, tá certo? É só juntar. Por isso que eu faço dessa forma. Para ficar bem visível. Quantos lugares há no círculo? Há 365. 365 lugares. Pode falar, Luísa. Não, o meu microfone estava ligado sem querer. Ah, tá. Não, é que levantou, colocou a mão aí. Aí eu. Ah, eu tinha de lanchar. Tá bom. Fala, Ludmila. É, como o senhor falou assim que é para juntar 300 mais 60 mais 5, É. quando o senhor estava fazendo umas outras aulas, quando não tinha o Daniel e a Luísa, só tinha eu, o João e você, Sim. você falou, junta todos, aí vai dar o resultado. Eu falei, dá 365, porque tem o 300 aqui e não pode contar com zeros. Isso, muito bem. Pessoal, quem está aí corrigindo, quem porventura errou, né? Ah, professor, eu coloquei, a minha resposta há 365 lugares no circo. Não tem problema, gente. O que eu coloco, a resposta que eu coloco aqui é sempre o mínimo que a sua resposta tem que ter. Se você colocou um pouquinho mais, o que está errado aqui, professor? Se você colocou aqui, ó, há 365 leões no circo, aí tá errado, porque ninguém tá falando de leão aqui, estamos falando de lugares, tá certo? Você acertou a conta, você acertou a soma, mas você errou os elementos, porque os elementos que estão sendo somados aqui são os lugares. E pessoal, uma das pistas aí para a gente ir entendendo os problemas é exatamente isso. Quando a situação problema está falando sobre dois elementos ou mais iguais, certo? Estão falando sobre elementos iguais. Quando você divide, por exemplo, você vai lá, por exemplo, vai dividir maçãs, por exemplo. Geralmente é maçãs dividida por caixas. Então, olha só, são dois elementos, maçãs e caixas, certo? Quando é multiplicação, você multiplica alguma coisa por algumas vezes. Então, por exemplo, durante o ano, continuando falando sobre maçã, durante o ano, o pé de maçã costuma dar uma média de 230 maçãs, né, por ano. Em 5 anos, quantas maçãs esse pé, né, de maçã ou essa macieira vai produzir seguindo a mesma média? Então, olha só, você está multiplicando a quantidade de maçãs por anos. Ó, são maçãs e anos. Então, são elementos diferentes. Quando você trabalha com elementos iguais, que nem eu falei, lugares e lugares, ó, tá aparecendo duas vezes aqui, ó, lugares e lugares, geralmente é adição ou subtração, tá bom? Então, é mais uma dica aí para a gente ir guardando, para a gente poder interpretar corretamente as situações problemas. Pessoal, vou limpar a tela para descer. Limpei, vamos lá. Opa, deixa eu só mudar minha ferramenta aqui, senão eu não consigo descer a página. Tá bom? Quem gostaria de ler a B? Eu. Vai lá, João. Pode só fazer assim, pessoal, que aí eu vejo vocês também, tá? Se você levantar a mão assim, eu vejo vocês também. A única coisa que eu peço é que quando a gente tiver com, quando eu tiver com
a imagem de vocês aqui recolhida, que só vai aparecer quem falar ou quem levantar a mão, aí eu peço para vocês apertar o botãozinho ali para levantar a mão. Professor, posso levantar a mão só apertando o botãozinho? Pode, tá bom? O botãozinho ele serve para toda hora. Hoje, especialmente hoje, eu estou com a aba das imagens aqui abertas. Dá para fazer porque tem bastante espaço na tela, certo? Então, se você fizer assim, eu vou te ver, mas nem sempre dá para fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Leia aí pra gente, João. Tá. Na sessão do domingo, o circo recebeu um público de 289 pessoas, 232 sem assentos pagantes. Quantas eram as pessoas não pagantes? Ok, agora, pessoal, nós entramos aqui num outro, lembra assim, num outro é, é, como é que eu posso dizer? Num outro conceito que ajuda a gente a entender qual é a operação que eu vou usar. Primeiro, ele está trabalhando com dois elementos iguais, ó. 189 são pessoas, 232 também são pessoas, mas existe uma diferença entre essas pessoas. Qual é a diferença entre essas pessoas? É que algumas estão pagando e as outras não estão. Isso! E quando a gente fala em diferença, a gente está falando em qual operação? Diferença é divisão. É divisão quando é diferença? Não. Qual que é a Ludmila? Mas a conta que eu fiz aqui foi de menos. Quando eu falo sobre diferença, é subtração. Até, pessoal, porque o resultado da subtração se chama diferença. Quando você faz uma conta. Desculpa, eu tô falando de divisão. Subtração, perdão, de subtração. Depois eu vou ver no vídeo de novo. Se eu falei divisão, me desculpa, pessoal. É subtração. O resultado da subtração, o nome do resultado é diferença. Então, quando você pega um elemento, um número, e você subtrai outro número, o resultado dele é a diferença. Então, pessoal, toda vez que eu falar sobre diferença, eu vou usar subtração. Todas as vezes que a minha interpretação me indicar que eu tenho que descobrir a diferença entre uma coisa e outra, entre um número e outro, entre uma quantidade e outra, indica que eu devo fazer uma subtração. Tá entendendo, pessoal? Na verdade, a nossa correção aqui é mais sobre entender o problema, interpretar o problema, do que você ir lá e resolver o problema, tá? Resolver o problema já está ficando em segundo plano, tá bom? Em primeiro plano, a gente já está trabalhando com a interpretação, tá bom? Porque, que nem eu falei, tem aluno, e aluna também, que chega um momento ali que quer resolver tudo na adição, né? Todo problema que aparece quer resolver na adição, e nem sempre dá. Muitas vezes dá, mas nem sempre dá, certo? Professor, dá para eu resolver isso aqui na adição? Vocês sabiam que dá para resolver? Professor, mas você não falou que diferença é subtração? Sim, é subtração, mas eu posso resolver isso aqui na adição. Como é que eu faço para resolver na adição? Eu pego o 200, o 232 e eu vou contando até chegar no 289, certo? Então, por exemplo, 232 para chegar no 240, quanto eu tenho que colocar? Mais 20. Conta aí, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então eu tenho que pôr mais 8, ó. Coloquei mais 8. Chegou no 240. Certo? Certo.
Coloquei. Desculpa, era pra pôr 8 aqui. Perdão. Desculpa. Aqui é 8, tá? Aí eu cheguei no 240. Agora, pessoal, eu tenho 240. Para chegar no 280, quanto falta? Como é, professor? Eu tô no 240. Eu tenho que chegar até o 289, certo? Então eu cheguei até o... Eu pus mais 8, 232 mais 8, chegou a 240. Agora 240, eu conto, ó, 240, 250, 260, 49. 270, 280. Eu ponho mais... 9. Eu contei de 10 em 10, gente. Ó, vou contar de Então. novo, de 10 em 10, ó, presta atenção. Eu tô no 240. 240, 250, 260, 270, 280. Quanto eu coloquei para chegar até o 280? 40. 40. Então Aí aqui, ó, coloca mais mais 40 e eu cheguei no 280. 280. Acabou o meu raciocínio aqui? Não. Não. Opa, eu coloquei, quase coloquei o 9 aqui. Não posso colocar o 9, é só. Eu tô no 280. Aonde que eu tenho que chegar? Aí conta mais 9, fica 289. Isso. Muito bem. Mais 9. Aí vai chegar no 289. Cheguei. Acabou a minha conta? Eu cheguei no resultado da diferença? Não, não cheguei no resultado da diferença. Eu só cheguei no 289. Como é que eu faço para chegar no resultado da diferença? Agora eu vou somar. Professor, Oi? aí eu não fiz que nem o professor, não. O que que eu Não tem fiz? problema. Eu Peraí, só coloquei um minutinho, a 200. gente já vai lá, a gente já chega lá. Vê se o resultado depois ficou igual. O que que eu faço, gente? Eu somo aqui, ó. Eu somo aqui, ó. 40 mais 8. Eu posso pôr o 9 aqui, professor? Trocar o 8? Pode. E colocar o 9 depois? Posso, não tem problema. Vou até fazer isso aqui, ó, para ficar mais fácil o meu raciocínio, ó. Vou colocar o 9 aqui e vou colocar o 8 aqui embaixo. E aí eu somo. 40 mais 9, quanto que dá? Essa é fácil. 49. 49. 49 mais 8. 48. Não. 40 mais 8 é 48. Agora 49 mais 8. 59. Não. 49 mais 8. 59 mais 8. Não, não. 49. Vamos contar junto, ó. Mais 8, ó. 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Eu fiz com adição, ó. Eu resolvi com adição. Mas, professor, será que tá certo, professor? Vamos fazer a conta? Agora vamos fazer do modo tradicional, tá? Pra gente tirar a nossa dúvida aqui, ó. Eu pego 289 e tiro 57. 232. 9 E menos fica 2. 9 fica menos 2, ó. 57. 9. 8, menos 2. 7. 7. 8 menos 3. 8 menos Quanto 3. sobra? 5. 5. E 2 menos 2 eu não vou nem colocar aqui, né? Porque a gente já sabe que é o zero. Olha só. Nossa, professor, mas você resolveu com adição. Qual é a condição para a gente resolver? Se eu quero resolver com adição, eu posso resolver com adição? Posso, mas eu tenho que ter raciocínio lógico. O que que eu fiz aqui para resolver com adição? Eu saí do 232 e vim contando até o 289. Certo? Se você não souber fazer isso, você pode ir contando de um em um.
Você vai contando, só que aí é mais fácil de você perder a conta. Certo? Então pode ser 232, aí vai lá contando, 233, 234, 235, 236, 237, ou então eu vou marcando aqui, ó, certo? Uns pauzinhos aqui, vou colocando aqui, certo? Marcando com os pauzinhos aqui até chegar no 289, certo? Dá para fazer isso? Dá, vai dar mais trabalho, mas dá para você fazer isso, tá certo? Então, que nem eu falei para vocês, nem toda o cálculo dá para você resolver com adição, mas você consegue. Se você só sabe fazer adição, você consegue resolver um monte de problema. Basta você ter raciocínio lógico, certo? Mas lembrando que toda vez que aparecer um cálculo onde ele pergunta sobre a diferença, eu vou usar a subtração, tá bom? Só estou mostrando que tem diversas formas de você resolver. Você não precisa ser só uma forma de resolver. Tá bom? Fala, Daniel. Daniel? Oi, professor. Você quer perguntar alguma coisa? Quero não, professor. Ah, que você levantou a mão. Porque eu deixei a mão levantada. Tá. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui de lado. Então, para quem está corrigindo a resposta aí, 57 pessoas eram pagantes. Desculpa, esqueci um ponto final aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês o ponto final. Bem, vamos continuar aqui. Para quem está copiando, pessoal aí que está fazendo com a gente, tá tudo certo? Sim. O seu não tá, Sim. Ludmila? Então corrige aí. Fala, João. Não estou conseguindo te ouvir, João. Ah, você não está conseguindo me ouvir? Eu também não estou conseguindo te ouvir. Parece que está bem baixinho o seu volume. Tá bom, vai lá. Continuando aqui, pessoal. Pode apagar. Ok. Vamos lá. O C. Você quer ler pra gente o C ou Luísa? Sim. Então vai lá, pode ler pra gente. O equilibrista colocou 11 bolas em cada caixa para realizar o seu número. Se ele tem 9 caixas completas, quantas bolas são no total? Então, pessoal, presta atenção. Olha, vocês já perceberam que existe dois elementos aí? Tem bola e caixa. Tem bola e caixa, certo? Agora você vai ter que entender se isso é divisão ou multiplicação. Quando tem dois elementos, você já sabe que não vai ser nem adição nem subtração, tá? Quando tem dois elementos, não vai ser nenhum dos dois, porque você não tem como você somar bolas com caixas e nem você tirar caixas de bola. De bola você só pode tirar bola, né? E de caixas você só pode tirar caixas, certo? Então não tem como você misturar, você tirar caixas de bola ou somar caixa com bola. Se eu falo para você, eu tenho 10 caixas mais 6 bolas, quantas cortinas eu vou ter? Não dá para saber, gente, não existe essa conta. Onde você mistura elementos, né? Onde você soma elementos, dois elementos diferentes e dá um terceiro diferente. Você não pode. Você só pode somar elementos que sejam iguais. Então, se tem dois elementos, eu já sei que é ou divisão ou multiplicação. Nesse caso aqui, como é que qual é qual é a operação que eu vou usar, Luísa? Tá mudo. Eu não sei, por causa que eu coloquei errado. Não, tudo bem, mas assim, são dois elementos, então só pode ser divisão ou multiplicação. Na sua opinião, sem se preocupar se está certo ou se está errado a sua resposta, tá? Não se preocupe. Primeiro, porque se estiver errado, é uma oportunidade que você tem aí para aprender, tá?
E se tiver certo, aí você explica pra gente como você chegou nesse, né, nesse entendimento aí, tá bom? Então, ó, falando que você tem 11 bolas em cada caixa, certo? Aí depois ele pergunta se tem 9 caixas completas, quantas bolas são no total? O que que você acha? Você acha que isso aí é uma multiplicação ou é uma divisão? Multiplicação. Uma multiplicação? Por que que você acha que seria uma multiplicação? Qual foi o elemento que fala na situação problema, né? Qual é a palavra, qual é a situação que faz você entender que seria uma multiplicação? Ou você simplesmente tentou a sorte, falou que era multiplicação e tentou a sorte? Tentei a sorte. Ok. Quem mais gostaria de falar sobre essa situação problema? Vezes. Você acha que é vezes também, ô João Vitor? Aham. Certo. Então vamos lá, pessoal. Presta atenção, ó. Ele colocou 11 bolas em cada caixa, certo? Ele colocou 11 bolas em cada caixa para realizar o seu número. Se tem 9 caixas, olha só. Se tem 9 caixas, então, por exemplo, ele falou aqui, ó, né? Que ele colocou 11 bolas em cada caixa. Ele não usou a palavra dividiu, certo? Ele não usou a palavra dividiu, ou repartiu, ou alguma coisa assim, né? Ele simplesmente ele falou que ele colocou 11 bolas em cada caixa. Então você imagina o quê? Você imagina que você tem 9 caixas. Faço até o desenho, ó. Só que eu vou fazer das 9, tá, gente? Tem 9 caixas. E aí em cada caixa ele colocou 11 bolas, certo? Ou seja, eu teria que desenhar aqui 9 caixas e dentro de cada caixa colocar 9 bolas. Só que isso ia dar um trabalho danado. Não é mais fácil eu fazer uma conta assim, ó. Ele não colocou 11 bolas 9 vezes. Ele colocou 11 bolas 9 vezes. Por quê? Porque são 9 caixas, certo? Então, olha só, na minha interpretação, eu consigo perceber que é uma multiplicação, certo? Eu consigo perceber que é uma multiplicação, porque ele não usou primeiro, ele não usou a palavra repartiu, dividiu. Se usar essas palavras, a gente já sabe que é divisão, certo? Ele não usou. Então aí eu já tenho uma pista aí. E depois, que nem ele foi falando, eu posso ir imaginando isso aqui. Imaginei as 9 caixas e que cada caixa tem 11 bolas dentro. Ou seja, as 11 bolas aparecem 9 vezes. Ó. Na minha interpretação já me contou que é uma multiplicação. E é uma conta bem fácil, não é? 9 vezes 1, 9 vezes 1. 9 vezes 1. isso. Não. 9. E aqui 9 vezes 1 eu já fiz a conta, que é 9. Então, 99. Então, se ele tem 9 caixas completas, quantas bolas são no total? Então, vou lá e vou colocar a minha resposta aqui. São 99 bolas. Professor, eu falei que são 99 bolas no total. Não tem problema, gente. Que nem eu já falei. Eu coloco aqui a resposta, o mínimo que a sua resposta tem que ter. Você não precisa pagar a sua resposta para escrever a minha, tá? A única coisa que você precisa é o mínimo, certo? O mínimo. Se você colocou assim, são 99, tá certo? Não, são 99 o quê? Como é que eu vou saber? Você escreve isso na prova para mim? Como é que eu vou saber se você entendeu? E se você entendeu que eram caixas? Né? Então eu preciso que você responda, né? O mínimo ali são 99 bolas. Ok? Ah, corrigiu aí, pessoal? Apaguei aqui. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Agora vamos ler. Daniel, leia pra gente, por favor.
É, agora é do O Mágico, né, professor? Isso mesmo. O Mágico colocou 96 lenços em 8 cartolas. Quantos lenços ele colocou em cada cartola, sabendo que ele distribuiu igualmente nas cartolas? Olha a palavra aí, ó. Presta atenção nas palavras. Ludmila, o que você acha? Qual é a operação que a gente vai usar nessa situação problema? Primeiro, ó, presta atenção. Primeiro que ela está falando sobre lenços e cartolas. São dois elementos. Quando tem dois elementos, eu já sei que eu não vou usar nem adição nem subtração. Certo? Eu só somo e subtraio dois elementos iguais. Certo? Aqui eu tenho dois elementos diferentes. Eu tenho lenços e cartolas. Então eu sei que é ou multiplicação ou divisão. O que você acha que eu vou usar aí, Ludmila? Vezes. Eu acho que a gente vai. Por que você acha que eu vou usar vezes? É porque tem 8 cartolas e 96 lenços. Aí você mais ou menos entendeu como se fosse o das bolas ali em cima, não é? Que eram 11 bolas em 9 caixas. Ok. E quem mais gostaria de falar aí pra gente sobre essa situação problema? Fala, João. Eu acho que dividir. Por quê? Porque aqui ó, vai ficar bem coisa. Aqui, se você dividir aqui os 6 aqui, vai ficar bem certo. Vai ficar certo, eu acho. Vai Eu ficar fiz certo. aqui. Eu vou chamar a atenção para vocês, pessoal, sobre uma palavra aqui. Fala, Luísa. Foi sem querer. Ok. Eu vou chamar a atenção para vocês, ó, de uma palavra aqui, ó. Distribuiu, ó. E ó, outra aqui, ó. Vou até melhorar aqui, ó. Ó, ela fala aqui, ó, para ajudar a nossa compreensão. Distribuiu igualmente. Então, pessoal, quando você distribui, é a mesma coisa que você repartir, certo? E quando você reparte, qual é a, a operação que você usa? Dividir, certo? Dividir. Então, presta atenção nessas palavras: distribuir, repartir, compartilhar. Toda vez que você faz isso, você está dividindo. Você está fazendo uma divisão. Tá certo? Então, por isso que eu falo que a gente tem que prestar atenção nos elementos que tem dentro do texto. Para a gente poder entender que o texto, muitas vezes, já está indicando para a gente o que tem que fazer. Muitas vezes a gente tem que ler e entender. Que nem o das bolas aqui, ó. No que eu entendi, ele já me mostrou que era multiplicação. Mas no texto eu tive que entender o texto primeiro. Esse aqui não, ele diz claramente, ó, distribuiu. Então quando ele fala distribuiu, quer dizer que eu vou dividir. Certo? Então olha só. Fala, Ludmila. Quem é aqui youtuber? É o Daniel. Vamos lá. Sim. Agora, pessoal, vou fazer da forma simples, ó. 96 dividido por 8. Pessoal, eu vejo aqui o primeiro, o 9. O 9 é maior do que o 6, então dá para fazer só o 9. Quantas vezes o número 8 cabe dentro do número 9? Quantas vezes o número 1? Eu tenho o número 9, ó. Eu tenho um 8 aqui dentro, ó. Eu tenho um 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Uma vez, ele cabe uma vez. E sobrou 1, né? Porque uma vez 8 é 8. Para chegar no 9 falta 1. Desci o 6. Na tabuada do 8, qual é o número que eu multiplico o 8 que o resultado dá 16? Quê? Qual é o número que eu multiplico o 8 que o resultado dá 16?
12. 8 vezes 8. 8 vezes 8 vezes 2. 2. 8 vezes 2. Ok, 2 vezes 8, 16. Para chegar no 16 é 0. Então a minha resposta aqui, pessoal, quantos lenços ele colocou em cada cartola, sabendo que ele os distribuiu igualmente nas cartolas? Ele colocou 12